Tema: Consciência e hábitos. Parte 2. O hábito pode ser entendido como um comportamento enraizado, que após ser repetido muitas vezes, vai sendo aprendido pelo cérebro, que registra esse comportamento, que fica cada vez mais profundo conforme vai sendo repetido. Hábitos podem envolver comportamentos reflexivos inconscientes ou até parcialmente conscientes e parcialmente automáticos. Mas sempre o hábito terá componentes inconscientes. O hábito, por ser enraizado e geralmente automático, pode não envolver uma motivação consciente ou comandos cognitivos conscientes, tal como pensamentos e intenções. A pessoa não pensou em fazer, ela fez. A pessoa não teve a intenção de fazer, nem percebeu o que a motivou de fazer aquilo, mas ela fez. Isso dá ao hábito um caráter reflexivo, ou seja, ele surge como uma espécie de reflexo. Exemplo, roer unhas. É um hábito reflexivo muito inconsciente. Mesmo que não queira, quando veja, roeu as unhas. Fumar é um hábito parcialmente consciente. A pessoa deseja conscientemente, mas fuma de forma quase inconsciente, pensando em várias coisas. Porque o processo consciente é quando algo é percebido pela pessoa, quando aquilo se manifesta de maneira que a pessoa consiga notar ou coloque alguma atenção naquilo, percebendo aquilo. Mas abaixo da linha da percepção, ou seja, aquilo que ocorreu dentro da pessoa, mas ela não percebeu, esse é um processo considerado inconsciente, o que impede de expressar algo sobre ele, ou formar um pensamento ou refletir sobre ele. Os cientistas consideram esse processo de não declarativo. Exemplo, a pessoa sente vontade de comer um pedaço de chocolate, e isso é uma cognição. Essa foi uma escolha consciente. Foi um afeto e uma cognição que foram conscientes. A pessoa pega uma barra de chocolate, começa a fazer algo como estudar ou ver um filme e quando percebe, já comeu toda a barra de chocolate. E isso foi automático. A pessoa não comandou diretamente. Porque o hábito nunca é totalmente consciente. Exemplo, quando a pessoa faz uma multiplicação, ela está consciente. Mas quando se fala de hábitos, em maior ou menor grau, ele será inconsciente ou totalmente inconsciente. Exemplo, roer unhas. Os hábitos costumam surgir quando associados a alguma situação específica, que pode ser frequente ou infrequente. Exemplo de situações frequentes. Pode ser a rotina de trabalho diária que se repete. Uma situação infrequente é quando a pessoa não consegue se expressar quando alguém a ofende, ou ela não consegue dizer não, ou não concorda com a situação, ou alguém que abusa da sua boa vontade. A pessoa pode se sentir invadida ou
desrespeitada, mas fica quieta, não consegue reagir. São hábitos infrequentes, mas por ter se repetido muitas vezes, se tornou aprendido e automático. Esses também tornam-se hábitos automáticos arraigados na pessoa que não os controla. Outro exemplo, fumar após uma bebida alcoólica ou após uma refeição ou em horas de distração, checar o celular. Então, já sabemos que o hábito é um comportamento enraizado ou uma sequência de comportamentos automáticos enraizados. Comportamentos aprendidos através da repetição, que podem ser às vezes completamente automáticos e às vezes parcialmente automáticos. Mas a maior parte dos processos que acontecem na mente de uma pessoa, sejam afetos ou cognições, serão automáticos e poderão ocorrer independente da vontade da pessoa. Porque os processos afetivos ou cognitivos comportamentais envolvidos no hábito ocorrem, em sua maioria, de forma automática. Não dependem das intenções da pessoa. E os cientistas chamam esse processo de não volitivo, ou seja, independente da vontade ou intenção da pessoa. Nos hábitos conscientes, a pessoa percebe antes ou durante o comportamento, mesmo que seja uma consciência parcial. Exemplo, fim do dia, a pessoa deseja comer uma coisa gostosa, que até faz mal, e pega um doce. Relaxa no sofá e mesmo que a primeira vontade não fosse grande, acaba devorando tudo, de forma automática e inconsciente. Ou seja, a consciência ocorreu antes do hábito se desenrolar. A liberação das travas começa no pensamento e com isso dá início à ativação dos neurônios. Ocorre uma descarga de adrenalina, de química, e a pessoa sente, tem uma emoção. Por quê? O sentimento está ligado ao pensamento. E o pensamento, com a ativação dos neurônios, promove uma descarga de adrenalina. E o corpo sente uma vibração. Por quê? Quando o pensamento é ativado, muda a vibração e as moléculas do corpo mudam. Quando os pensamentos são acionados, ocorrem sentimentos e uma nova realidade é criada. E quando a pessoa pensa, sente e cria, inicia o trabalho de um novo ciclo. E isso ocorre pela mudança da vibração. Por quê? Quando a vibração baixa ou a energia negativa é mantida, outras da mesma vibração são atraídas. Pensamentos repetitivos criam uma redoma na volta do campo da pessoa. E a diferença se inicia quando a pessoa resolve assumir a própria vida. Isso define a base da consciência. Porque sempre existirá a lei da atração, a lei do livre-arbítrio
a lei de retorno. Todos os seres fluem no universo dessas leis. A maioria dos seres humanos não sabem que usam o seu livre-arbítrio contra si mesmo, porque mantêm uma sintonia de baixa vibração. Tudo começa na mente. E a parte mais disponível é onde estão os pensamentos conscientes, ou seja, aquilo que controlamos, a mente consciente, a parte que percebemos, a organização, os planejamentos, a razão, os objetivos, as reflexões, é o que a pessoa controla. Uma outra parte do cérebro é a subconsciente, onde temos as memórias, as lembranças das experiências, dos acontecimentos. A sequência envolve os pensamentos e sentimentos. E temos mais uma parte, que é o inconsciente, onde estão as memórias mais profundas, as crenças, as inseguranças, ansiedade, medos, bloqueios, tristezas, angústias, traumas até da infância, a dor, as emoções, o prazer, o desejo, fantasias. No inconsciente estão as marcas mais profundas. É a caixa preta da mente. E as crenças profundas interferem em todas as nossas escolhas. Passam pelo filtro do inconsciente. Até dormindo, o ser humano projeta o que deseja. E todos os desejos já existem aqui nesse mundo. Basta se conectar com a frequência certa. Mas o que impede que isso ocorra? As crenças, as dores, as angústias do passado, as mágoas, os ressentimentos, as culpas reafirmadas. E para isso precisa coragem e trabalhar os ranços que estão presos dentro. Por exemplo, a necessidade da opinião dos outros, ou fermentar culpas do passado. E em função destes registros, a pessoa acaba fazendo coisas de formas inconscientes. Porque a mente é um depósito de crenças. E é preciso identificar quais as crenças armazenadas impedem de liberar a abundância. Quais crenças sabotam as realizações e faz a pessoa não prosperar enquanto não dominar a sequência quântica. Portanto, em princípio, é bom definir um objetivo e pensar se ele será bom para você. É importante questionar muito o objetivo antes de investir energia e tempo. Será que vai ser bom para as pessoas que convivem com você? Será que esse objetivo vai afastar você das coisas que você vive hoje? Porque o universo não dá o que faz você sofrer. E quando você insiste cegamente, pode acabar vivendo dificuldades. Por quê? Fracasso, na verdade, não existe.
O que existe é o que nós pensamos, as nossas escolhas internas, os nossos posicionamentos, porque somos o que pensamos. É preciso avaliar a organização a médio e longo prazo. Porque o sonho dos que estão envolvidos precisam ser ouvidos também. O meu objetivo é importante para mim e para as pessoas envolvidas. Elas serão atingidas? Isso é mensurável? Por quê? Sabemos que sonhos nunca são bobagens. São os sonhos que mantêm as pessoas vivas. Porém, é preciso que sejam viáveis. Precisamos pensar de forma inteligente, de forma clara e focada. Ou seja, sermos mansos como uma pomba, mas astutos como uma serpente. Aproveite esse conteúdo. Namastê!